Aqui nesses encontros, nós estamos descobrindo como nos permitir isso, como nos permitir esta realidade se revelar, se mostrar, como nos permitirmos ter nesta vida esta ciência da verdade, esta ciência de Deus. A maioria dos seres humanos não se importa com um trabalho nessa direção. A maioria de nós está por demais ocupado em realizar coisas externas, em alcançar objetivos diversos do lado de fora. Não há essa revelação para a visão de Deus, para a visão da verdade. Aqui nesse trabalho, nós estamos com você trabalhando o despertar da inteligência. E já temos colocado, e vamos sempre voltando de novo, reiterando isso, investigando melhor, cada vez de uma forma mais profunda, essa questão. A verdade de que a inteligência divina é algo inteiramente diferente daquilo que conhecemos por inteligência. Para nós, a inteligência é algo que te capacita, nos capacita, lhe dá esta capacitação para realizar coisas, projetos, sonhos, desejos. Nós consideramos altamente inteligente aquela mulher ou aquele homem realizador, que tem uma grande capacidade intelectual, tem uma grande formação de conhecimento e de experiência. Isso porque, com isso, ele ou ela tem a possibilidade de se destacar dentro do conjunto, de se destacar dentro desta cultura nossa, desse modelo de sociedade que nós conhecemos. Então, aquele que se destaca do conjunto, aquele que se destaca da sociedade, aquele que faz prevalecer sua habilidade, que se assenta em conhecimento e experiência, nós consideramos esse ou essa como alguém inteligente. Então, para nós, isso é inteligência. Aqui eu quero tocar com você naquilo que aqui consideramos real inteligência, que é a inteligência de Deus, a inteligência divina. Como despertar essa inteligência espiritual? E no que ela difere dessa inteligência comum? Uma vida real é uma vida livre de sofrimento, de conflitos, problemas e de toda e qualquer forma de infelicidade. Um estado real de ser natural não carrega infelicidade psicológica, contradições, medos e desejos conflituosos. Curiosamente, isso nós encontramos nas pessoas inteligentes. Elas são inteligentes apenas naquela área, se destacam naquela área. Mas a vida não é uma área só, uma específica área. Não é só um departamento. A vida consiste em algo muito maior que tudo isso. Consiste de um mistério que nós não alcançamos através do intelecto. E jamais conseguiremos nos habilitar a viver integralmente dentro desse mistério, nesta liberdade, fluência, felicidade, paz e amor, com o simples conhecimento que adquirimos da técnica, da ciência, do conhecimento e das experiências no mundo. Nós precisamos de uma outra coisa. Nós precisamos de uma visão da vida, da totalidade da vida. Essa visão é a presença dessa inteligência.
É isso que estamos abordando aqui com você. Como tornar possível o despertar dessa inteligência? O primeiro elemento aqui consiste nesta ciência de aprender. Há uma diferença também muito clara entre aprender e adquirir informações e conhecimento. E, naturalmente, habilidade para lidar com certos assuntos. Nós podemos ter isso. E é isso que nós consideramos o aprender. Aqui, mais uma vez, o aprender tem outro sentido. Repare, um computador, ele tem isso. Ele tem o conhecimento, ele tem a informação, e através da sua mecânica eletrônica, ele é capaz de nos dar informações de uma forma muito rápida. Essas informações, quando são nos mostradas de uma forma muito rápida, essa é a eficiência do computador. Mas reparem, estamos diante de algo mecânico. Nós não estamos diante da inteligência. Um computador não é inteligente. Um computador é um mecanismo eletrônico, mecânico, que processa informações de uma forma rápida. Então, ele tem uma grande eficiência. Mas aqui está, de uma forma simples, o que queremos dizer para você. Essa habilidade ou capacidade de processar informações, em razão desse fundo de conhecimento que nós temos, isso não é real inteligência. Isso é capacidade, é habilidade, é técnica, é perícia. Mas não é inteligência. Assim sendo, um computador, ele não aprende de uma forma real. Ele adquire informações. Ele é eficiente em razão das informações que tem e dos mecanismos eletrônicos que ele carrega, que lhe habilitam a ser rápido em nos dar de volta essas informações que ele tem. É assim que funciona essa memória. Aqui, quando tocamos na questão do despertar da inteligência e desta ciência do aprender, estamos falando de uma outra coisa. Aqui, esse aprender não é acumulando informações, adquirindo conhecimento e experiência. Aqui, esse aprender é estar diante daquilo que aqui se encontra, nesse instante, num perceber direto, tendo exatamente disso uma profunda compreensão. Isso não é adquirir uma informação sobre o que aqui temos presente, mas é poder dar uma resposta àquilo que aqui está presente a partir de uma compreensão direta do que isso representa. Então, por exemplo, lidar com emoções requer inteligência real. Lidar com pensamentos, lidar com sentimentos, com sensações, com percepções, requer inteligência real. Eu não me refiro à capacidade de se ajustar psicologicamente e dar a melhor resposta ajustável àquele momento que se faz necessário naquele momento, sem se perder nas emoções, como é a proposta dessa assim conhecida inteligência emocional. Não é disso que estamos falando. Não é a habilidade de transitar entre emoções e escolher a mais apropriada para o momento. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de compreender a verdade
do que a emoção representa e desse elemento envolvido nesta emoção, do que o sentimento representa e desse elemento que está envolvido com o sentimento, assim como o pensamento. Qual será a verdade dessa inteligência de lidar com pensamentos, ou emoções, ou sensações, ou percepções? A verdade sobre isso consiste na ciência de que não existe esse elemento presente. Nesse sentir, nesta emoção, sensação, percepção ou pensamento. Então, nesse momento, há uma liberdade presente em responder a esse momento, sem o sentido do eu, do ego. Então, estamos diante da verdadeira inteligência espiritual, da verdadeira inteligência divina. Se, por exemplo, você me elogia, tomar ciência, se dar conta de que não existe aqui um elemento que se separa para se sentir especial em razão de um estímulo de sentimento, de emoção, de pensamento. Tomar ciência de que nem um elogio, nem uma crítica representa uma outra coisa a não ser um conjunto de palavras. Onde está esse elemento presente que, ao receber um elogio, se sente especial e, ao receber uma crítica, se sente diminuído? Onde está esse elemento que se sente bem ao ser elogiado e se sente mal, aborrecido, entristecido ou com raiva quando é censurado, criticado, diminuído com palavras? A presença desse elemento é a ilusão de uma identidade presente, dentro da experiência, dentro do momento. Essa entidade é uma ilusão, é uma condição psicológica em que nós, seres humanos, estamos vivendo há milênios. A presença dessa ilusória identidade nos coloca em um estado psicológico onde estamos sempre reagindo ao momento presente com base no passado. Essa é a condição da ignorância. O ser humano, por mais inteligente, como nós usamos a expressão aí fora, que ele seja, enquanto houver o sentido do ego, do eu, desse elemento presente, ele continuará infeliz, com problemas, e criando problemas à sua volta, porque a sua psicológica condição é de separação. Qual será a verdade do seu estado natural livre do ego? A aproximação do real aprender lhe permite tomar ciência disso. E o real aprender não é o aprender sobre as coisas, é o real aprender sobre a vida, sobre a totalidade da vida. Aprender a cada momento com tudo o que acontece internamente e externamente. Veja, estamos diante da base para a sabedoria.
A base da sabedoria é este aprender sobre o autoconhecimento. É esse aprender sobre nós mesmos. O ser humano, ele traz em si toda a história da humanidade. Todas as complicações, desordem, sofrimento. Tudo que o ser humano vem vivendo há milênios. Neste modelo que, quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos que modelo é esse. É o modelo da aflição, da confusão, das complicações, das desordens. E que modelo é esse? É um modelo que nós, ao olharmos para o mundo, ficamos cientes desse modelo. Apesar de todas as conquistas humanas e de todo o conforto que hoje encontramos em nossa atual civilização, dentro desse contexto de história humana, nós temos muito bem-estar físico, muito conforto. Realizamos grandes coisas externamente, mas do ponto de vista interno, nós continuamos sendo seres humanos conflituosos, desditosos, infelizes, problemáticos. Porque não existe inteligência, não existe sabedoria. Assim, nos aproximarmos de nós mesmos pelo autoconhecimento é estarmos diante de um portal para a ciência divina, para a inteligência de Deus. Assim, nós precisamos de um novo aprender. E esse novo aprender requer, para esse momento, um olhar novo. Precisamos aprender a olhar para esse instante, sem colocar uma identidade presente nesse olhar. Precisamos de um novo escutar, sem colocar alguém presente, interpretando, julgando, avaliando a partir do passado, aquilo que está aqui nesse momento. Nesse escutar, aprender a olhar, a escutar, a perceber, a sentir a vida nesse instante. Sem esse sentido do eu, do ego, requer a presença do autoconhecimento. E a presença do autoconhecimento requer esta energia que lhe habilita a estar ciente do instante, sem qualquer envolvimento de ordem pessoal, egocêntrica, particular, com o que está aqui e agora. Então precisamos aprender a observar sem o observador, a perceber sem o percebedor, a estar cônscio desse instante sem o eu. É aqui que entra a verdade da prática da atenção plena. Mas não é do exercício prático da atenção plena, e sim da verdade de trazer para esse instante esta atenção plena, na prática, no instante, no viver, momento a momento. Nós temos diferenciado aqui para você a diferença entre a meditação real, na prática, e a prática da meditação. Assim como temos colocado a diferença, nós temos aqui no canal diversos vídeos, inclusive temos uma playlist aqui no canal sobre o que é atenção plena. E nós temos colocado a diferença entre a verdade da atenção plena, de uma forma prática, desta assim conhecida aí fora prática de atenção plena, está cônscio desse momento,
sem se envolver psicologicamente na experiência, é estar presente sem o sentido de alguém presente. Então, temos a presença desta real atenção plena. Então, o que é a atenção plena? É a ciência da realidade do seu ser nesse instante, sem o sentido de alguém presente, que se envolve com esse perceber, esse escutar, esse sentir. Aqui nós estamos trabalhando com você esses assuntos. Estamos aprofundando isso com você. Então nós temos juntos uma oportunidade de adentrarmos, de aprofundarmos, de ficarmos cientes de tudo isso e realizarmos nesta vida a verdade daquilo que nós somos, indo além desse sentido do eu, indo além desse sentido do ego. Aqui nesses encontros, estamos com você investigando isso. Aqui nós temos encontros sábados e domingos. Então, nos finais de semana, estamos juntos, tomando ciência disso, olhando para tudo isso de perto. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros em alguns períodos do ano. Se isso que você acaba de ouvir realmente faz sentido para você, fica aqui um convite. Aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Você que já vem assistindo alguns vídeos e ainda não se inscreveu no canal, fica aqui a oportunidade. E já deixa aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Há uma estreita relação entre esta meditação e esta atenção plena. A palavra em inglês é mindfulness. Não é uma técnica, não é uma prática. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena.